Pessoal, a gente vai começar a estudar agora como a gente balanceia reações químicas. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma reação química. Uma reação química é quando a gente junta dois compostos químicos e forma um terceiro, ou seja, a gente tem uma formação de outro composto químico. Então, por exemplo, se a gente junta sódio com água, a gente vai ter uma reação violenta que vai formar um hidróxido de sódio, que é uma base, e o gás hidrogênio. Então, para a gente saber quais são os reagentes e os produtos dessa reação química, porque uma reação química ela tem que ter os reagentes, ou seja, as substâncias que se misturam para formar o produto, ou seja, a substância que vai ocorrer com a junção dos reagentes. Então, a gente tem aqui um exemplo de reação química. Então, primeiro a gente precisa identificar as fórmulas dos elementos. Sódio é o Na, que está na nossa tabela periódica, e a água, H2O. O hidróxido de sódio, NaOH, e o gás hidrogênio, H2. Então, a gente coloca isso. O nosso reagente, ou seja, o que se misturou para formar o produto, é o sódio com a água. Então, no nosso reagente, a gente coloca Na mais H2O. E o nosso produto é o hidróxido de sódio e o gás hidrogênio, NaOH mais H2. Só que um pressuposto da química é que a gente não pode criar nada e nem destruir nada. Então, a quantidade de átomos no reagente tem que ser a mesma quantidade de átomos no produto. Então, a gente precisa balancear essa reação química. Então, para a gente balancear a reação química, primeiro a gente pega o elemento que tem a maior quantidade de ligações, no caso o NaOH, e a gente coloca o índice 1 nele, ou seja, o coeficiente de balanceamento nele, a gente coloca 1. Em seguida, a gente vai balancear os metais. Então, o único metal que a gente tem aqui é o sódio. Se aqui tem 1, então a gente tem um sódio no produto, então a gente vai colocar 1 na frente do sódio aqui no reagente. Agora, em seguida, a gente vai balancear os ametais. A gente tem o que? Um oxigênio aqui e a gente tem um oxigênio no produto. Então, a gente coloca 1 aqui também. Então, a gente vai, por último, balancear o hidrogênio. O hidrogênio, a gente tem 2 hidrogênios aqui, aqui a gente tem 3. Então, para ficar igual, a gente coloca 1 sobre 2 aqui. Então, vai ficar o 2 multiplicado por 1 sobre 2, vai ficar 1. Aí vai ficar 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Então, tecnicamente, a reação está balanceada. A mesma quantidade de átomos no reagente é igual à mesma quantidade de átomos no produto. Só que não é usual a gente utilizar o coeficiente de balanceamento fracionário. Então, a gente multiplica toda a reação por 2. Então, vai ficar 2 átomos de sódio mais 2 átomos de água. Vai formar 2 átomos de hidróxido de sódio e um átomo de gás hidrogênio. Então, assim a gente balanceia a nossa reação química. Então, a estrutura da reação química é essa: produto formando reagente. E a gente tem um caso específico de reação química que se chama reação de dupla troca. Por exemplo, se a gente tem esse reagente AB mais CD, o A ele vai trocar de lugar com o C e o B vai trocar de lugar com o D. Então, o nosso produto vai ser AD mais CB. Isso daqui geralmente ocorre quando a gente tem uma reação de ácido com base. A gente soma um ácido mais uma base, a gente vai formar um sal mais água. Então, para isso ocorrer, alguns critérios devem acontecer. Então, não tem que respeitar todos esses critérios, tem que ser um deles. Então, um dos produtos deve ser a água. No caso que eu falei para vocês, ácido com base. Ácido com base vai formar sal mais água. Então, se um dos produtos for água, a gente pode ter uma reação de dupla troca. Então, ao menos um dos produtos deve ser menos solúvel que um dos reagentes.
Então, quando a gente faz a reação química, a gente vê a formação de um precipitado. Ou seja, começa a descer um sal ali no fundo do recipiente, a água começa a ficar mais turva, porque um dos produtos é menos solúvel do que o reagente. Então, ao menos um dos produtos deve ser volátil. Ou seja, volátil é o quê? Tem temperatura de ebulição menor. Então, a gente vai ver a formação de bolhas na reação química. Ao menos um dos produtos deve ser instável. Um dos produtos deve ser mais fraco que um dos reagentes. Então, se acontecer qualquer um desses casos, a gente vai ter uma reação de dupla troca, que é o que? O composto, a gente tem um composto, então a gente tem uma substância composta, ou seja, formada por dois átomos que vão trocar de lugar um com a outra, formando o nosso produto. Pessoal, tudo bem com essa parte de equações químicas e balanceamento? Não pode esquecer de balancear a reação química. Senão, quando a gente chegar mais para frente e começar a fazer cálculos em cima da equação, pode ser que ocorra erros por a gente não ter balanceado a reação química. Sempre a quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos no produto. Se a gente seguir essa ordem aqui, a gente não vai ter dificuldade em balancear a reação.